Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem movimentar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado mais um dia pela sua companhia. Hoje, dia 3 de setembro de 2021. Não esqueça aí, você que nos acompanha ao vivo ou gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com aqueles seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que você sabe que gostam de mercado financeiro, para que eles possam começar o dia bem informado e também que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e entregue isso a cada vez mais pessoas. Lembrando, você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe aí diariamente antes das 7 horas da manhã, esse conteúdo também em PDF. Hoje comemoramos o nosso Morning Call de número 190 manhãs aqui já começando o dia logo cedo às 5h50 para falar sobre o que aconteceu no dia anterior. Falando sobre o que houve no dia anterior, dia 2, ontem, quinta-feira, nós imaginávamos aí um dia mais tranquilo, mas o mercado é soberano e como aconteceu já anteontem também, nós tivemos um dia de bastante volatilidade e após mais incertezas fiscais e mudanças no cenário político brasileiro, o índice Bovespa derreteu e chegou aí na casa dos 116 mil pontos com a queda de ontem. O que impactou bastante o cenário ontem foi a mudança no texto da reforma do imposto de renda, que havia sido aprovada na noite anterior, e ontem aí foi mudado, aí foi aprovado um adendo nela, com a redução aí da cobrança de imposto sobre os dividendos, que inicialmente era de 20%, reduzindo isso para 15% e com diversas outras exceções a regimes tributários aí que já estavam previstas aí nessa aprovação inicial. O mercado acaba ficando um pouco mais preocupado com a questão de arrecadação, o que acaba mexendo com o fiscal brasileiro, risco fiscal, e automaticamente traz mais incertezas aos investidores de maneira geral. Com isso aí, tivemos o dia de ontem toda essa oscilação no mercado brasileiro e, obviamente, alguns outros aspectos dentro do cenário político e econômico impactaram também. Ainda falando em cenário político, ontem aí o governo foi derrotado no Senado também em relação à mini reforma trabalhista, que previa aí contratação sem vínculo aí de jovens aí para o primeiro emprego, entre outros pontos, que acabou sendo derrotado então no governo também, e também teve a questão de mudanças em relação às restrições aí nos planos de saúde das estatais. Existiam algumas restrições para tais planos de saúde que foram aí tiradas nesse primeiro momento, o que acaba impactando muito no financeiro dessas estatais e automaticamente pesando bastante com essa questão fiscal também. Além disso, nós já temos aí a crise hídrica, inflação, CPI, entre outros pontos que continuam no radar dos investidores e acabam preocupando bastante, fazendo com que haja toda essa volatilidade e incerteza no mercado brasileiro. Olhando para o exterior, Estados Unidos inicialmente, os pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo da expectativa e todo mundo de olho no dia de hoje, né, com a divulgação do payroll, que é a geração oficial de empregos não agrícolas lá dos Estados Unidos, né? Tivemos na quarta-feira ali a divulgação aí do indicador do ADP, que também tem a ver com geração de empregos, mas o payroll é o relatório oficial, igual nós temos aqui no Brasil também, dois relatórios aí, o do CAGED e o do IBGE em relação à geração de empregos. O oficial aqui é o CAGED, lá o oficial é o payroll, que é divulgado no dia de hoje e traz bastante expectativa, lembrando que o próprio Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, reforçou que a questão de redução dos estímulos econômicos depende de indicadores, como o desemprego, que veio menor do que o esperado, e agora a expectativa também no dia de hoje, então, em relação à divulgação do payroll. Olhando aí para a Ásia,
Na Ásia e as bolsas fechando em sentidos opostos, né? Uma preocupação aí que tinha na Ásia era em relação a uma contaminação de alguns lotes de vacina da Moderna, e essas vacinas serão trocadas pelos laboratórios aí da Moderna e da Takeda, deixando um pouco mais tranquilo o mercado em relação ao Japão. E a China, principalmente, continua aí com interferências, principalmente aí em relação a alguns setores da indústria de tecnologia, inclusive limitando aí recentemente o uso de jogos online por jovens, por crianças e adolescentes, o que acaba impactando bastante no mercado chinês também. Olhando para a Europa, o aumento na preocupação com a inflação vem acima do esperado, né? A gente já falou bastante sobre isso aí durante toda essa semana, mas pesa aí principalmente em relação à perspectiva de um possível aumento de juros ou retirada de estímulos, conforme o Banco Central Europeu já havia informado durante essa semana. Olhando para números de forma geral, a gente consegue dar uma perspectiva diferente, como o pessoal disse aí no chat, né? Elias aí todos os dias aí ao vivo, né? Bom dia, é isso mesmo, que dia ontem, né? E a princípio aí o dia deve ser movimentado no dia de hoje também. Sextamos, mas com S de preocupação, né? Não tem o S em preocupação, mas realmente é de se espantar com o que tem acontecido, mas vamos em frente. Índice Ibovespa ontem caiu 2,28% a 116.677 pontos. O dólar aí ele lateraliza uma alta de 0,02%, ficando aí na casa dos R$ 5,18, mudando aí apenas as casas decimais. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, fechou em alta de 0,14 a 15.331 pontos, renovando os recordes lá da bolsa de tecnologia norte-americana. S&P 500, alta de 0,28 a 4.536 pontos. Dow Jones, aí, alta de 0,37 a 35.443 pontos. Olhando para a Europa, então tivemos o euro subindo 0,27% e chegando a R$ 6,15. E olhando para as bolsas, aí o DAX na Alemanha subindo 0,10% a 15.840 pontos. Na França, aí tivemos aí o CAC subindo 0,07% a 6.763 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,20% a 7.163 pontos. Realmente o Brasil destoando bastante, né? Apesar de mais contidas no mercado exterior, nós tivemos aí um dia mais tranquilo e realmente imaginávamos que o Brasil não teria todo esse desdobramento que tivemos no dia de ontem. Olhando para a Ásia, então, que nós já falamos sempre sobre a Ásia no fechamento do nosso Morning Call, mas reforçando aqui, a China teve queda no dia de ontem de 0,26% a 14.227 pontos, e o Japão uma alta de 0,33%, Japão aí que vem acumulando altas consecutivas e favorecendo os investimentos nesse sentido da bolsa japonesa. Japão fechou então ontem a 28.543 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, Bitcoin ontem fechou com alta de 2,62% e o Ethereum com alta de 1,87%, mesmo diante aí da perspectiva, como nós falávamos ontem, da SEC. A SEC é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, né, que quer trazer regulamentação aí para as plataformas, pelo menos de criptoativos. Isso também pode ter novos desdobramentos, além de outros pontos que a gente comenta ainda no dia de hoje. Ontem também aí com a perspectiva aí da OPEP de manter aí o aumento aí de 400 mil barris dia de petróleo, né, mesmo com os Estados Unidos e outros países querendo aumentar essa quantidade, com essa manutenção aí em relação a essa crescente da oferta de petróleo, nós tivemos aí nova alta do petróleo futuro. Brent fechou a quase $73, 72,80 a negociação futura, e o WTI a 69,72 dólares o barril. Tivemos então essa perspectiva diferente aí em relação, voltando à alta aí do petróleo futuro. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo que mede a volatilidade do mercado de ações, apesar aí das altas
altas nos Estados Unidos, ele também teve uma leve alta de 1,86% a 16,41 pontos. Lembrando, quanto mais alta essa pontuação, maior o risco do mercado de ações. Então, os investidores costumam ficar de olho nesse indicador, que acima de 20 pontos já começa também a ter uma perspectiva aí de difícil interpretação em relação a essa volatilidade do mercado. Olhando também para metais futuro, principalmente a perspectiva aí para fechamento de setembro, tivemos o ouro futuro aí fechando a 1.812 dólares e 40 cents a onça, alumínio futuro fechando a 2.700 dólares a tonelada e o ferro refinado a 140 dólares e 54 cents, reflexo aí das últimas quedas aí no preço da commodity, né? Principalmente lá na bolsa de Dalian na China, a China que tem conseguido aí controlar o preço da commodity aí, principalmente mexendo aí na questão da sua indústria, né, em alguns momentos reduzindo aí a indústria chinesa, que automaticamente acaba reduzindo a importação de minério de ferro, e aí sobra minério, aumenta essa oferta, né, e diminui a demanda, reduzindo com isso também o preço. Então voltamos aí uma perspectiva abaixo dos 150 dólares o ferro refinado. Olhando aí para o fechamento de ontem, no índice Bovespa, que derreteu, como nós já falamos, nós tivemos apenas 4 ações do índice que fecharam no positivo. Entre elas temos aí a SAI 3, a SAI ali que, lembrando, é do grupo que fez a cisão junto com o Pão de Açúcar, né, da rede de atacarejo, que fechou em alta de 2,99% a R$ 17,54 a cotação de ontem. Engie 3, que fechou aí a alta de 1,03% a R$ 39,08. Prio 3, né, PetroRio aí fechando com alta de 1,02 a R$ 18,82, e Sabesp, né, SBSP3, alta de 0,08, uma lateralização positiva, digamos assim, a R$ 36,49. Olhando já para as principais baixas, nós temos aqui liderando novamente Cielo 3, Cielo, que caiu mais 6,47%, fechando a cotação a R$ 2,60. VIA3, né, que é o novo ticker, né, como é negociado agora Via, né, que não é mais Via Varejo também, e continua despencando. Ontem caiu mais 6,13%, fechando a cotação a R$ 9,64. Lame 4, que é o ticker aí da holding de lojas americanas, também caindo 5,86%, a R$ 5,78. Sambi 11, né, que é Santander Brasil, também caindo 5,23% a R$ 39,48. Lembrando aí que não só Sambi 11, mas todas as ações aí de bancos caíram forte por conta aí da reforma, da mudança na reforma tributária aí de imposto de renda sobre dividendos. Todos caíram forte no dia de ontem e puxaram, obviamente, o índice para baixo, né? Além disso, tivemos queda forte de Elet 3, que caiu 4,99% a R$ 36,75. Eletrobras e outras empresas aí que são boas pagadoras de dividendos acabam sofrendo aí nesse momento com a questão aí do imposto de renda sobre dividendos e a mudança em relação a juros sobre capital próprio, né, que se extinguiria aí com a nova reforma tributária. Óbvio, lembrando que tem ainda alguns passos aí para continuar essa reforma, para que ela seja sancionada e entre em vigor após aí Senado. Se não houver mudança, aí vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Olhando aí um pouquinho para indicadores no dia de hoje, então, né, aquilo que nós podemos ficar de olho após aí uma redução no PIB no Brasil que nós tivemos aí nessa semana, forte queda na questão de produção industrial, que foi divulgado no dia de ontem, em relação ao que era esperado. Hoje nós temos aí a divulgação de PMI composto e PMI de serviços aqui no Brasil. Então ficar de olho principalmente na questão de serviços, que sofre bastante aí desde o início da pandemia, né? Existe uma demanda reprimida que a gente sempre ressalta e que pode trazer inflação também, e o próprio presidente do Banco Central, Campos Neto, reforçou recentemente
recentemente aí, que ele acredita que a inflação de serviços ela virá, mas ela vai reduzir por outro lado aí a demanda lá por bens finais, então não mudando muito nesse aspecto de inflação, mas vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Já olhando para o exterior, também aí temos divulgação de PMI composto e PMI de serviços lá na França, na Alemanha, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então também vale a pena ficar de olho nesses indicadores, visto aí que nós tivemos principalmente em alguns locais da zona do euro os PMIs da indústria vindo um pouco abaixo e trazendo aí uma perspectiva aí de preocupação, pelo menos para investidores de forma geral. Além disso, hoje nós temos a divulgação aí das vendas no varejo lá na zona do euro, temos a divulgação da média salarial por hora lá nos Estados Unidos, e é importante esse índice aí para ser avaliado, visto que muitas pessoas não estão buscando emprego por conta aí dos auxílios, né, que estão recebendo do governo, que se encerram em breve, mas principalmente porque o auxílio em alguns casos é maior do que a média salarial por hora, olhando aí principalmente para os serviços mais básicos, né, e aí por isso muita gente ainda não está buscando emprego. E aí com isso temos também a divulgação do payroll, que é a geração oficial de empregos não agrícolas lá nos Estados Unidos, que é divulgado também no dia de hoje, juntamente com a taxa de desemprego. Então olhando aí para todo esse cenário que pode aí impactar, como a gente já falou lá na abertura do nosso Morning Call, em mudança aí em relação aos estímulos econômicos do Banco Central norte-americano. Continuando e olhando um pouquinho para cenário político que impactou bastante no dia de ontem aí a Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, o presidente Jair Bolsonaro, tá trocado as letras ali, mas ele vetou uma parte aí, um trecho da Lei de Segurança Nacional, que falávamos inclusive no dia de ontem aqui. A parte que ele vetou foi a punição sobre as fake news. Foi vetado então pelo presidente, lembrando aí, até para entender o processo, né, como houve o veto parcial do presidente Jair Bolsonaro, isso volta para a Câmara, que pode derrubar e deve derrubar então esse veto aí do presidente. Derrubando o veto, ele não pode vetar novamente e teria aí que sancionar então a Lei de Segurança Nacional, que foi mudada recentemente e tem aí alguns desdobramentos diferentes, inclusive essa punição com relação às fake news, que acaba aí trazendo alguns desdobramentos para o próprio presidente Jair Bolsonaro, que é acusado aí de fake news, né, a CPI das fake news lá eleitorais, que foi movida aí pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes. O presidente Jair Bolsonaro, que no meio da semana, na quarta-feira, falou aí sobre a perspectiva de interferir talvez no preço dos combustíveis, que já aumentou aí quase 30% aí nesse ano somente. E ontem, na sua live semanal, nas suas redes sociais, ele disse que deve entrar aí com uma ação no Supremo Tribunal Federal, no STF, contra o aumento de ICMS nos combustíveis, né? A perspectiva, e lembrando, o ICMS ele é um imposto estadual, então conforme aumenta o preço do combustível lá na refinaria, aumenta automaticamente a arrecadação dos estados, né, por conta do ICMS, né? O ICMS ele não aumenta por causa desse valor, mas ele aumenta na sua proporção. É diferente de você cobrar um percentual aí de R$10 ou cobrar um percentual, o mesmo percentual de 100, o resultado final será diferente, e principalmente quando a gente olha para o preço final, né, quando a gente olha para o bolso do consumidor. Então essa perspectiva aí pode trazer novos desdobramentos, além, obviamente, de novos atritos aí com o presidente Jair Bolsonaro e governadores aí que dizem que o próprio presidente tem que cortar na sua carne também e não cortar somente aí dos estados e municípios. Continuando aqui, o aumento da tensão também entre o Senado e a Câmara, né? O Arthur Lira, presidente aí da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, tem aumentado o atrito entre eles, principalmente aí agora culminando com essa mudança no que havia sido aprovado em relação a reforma do imposto de renda, né? Havia sido aprovado inicialmente ali os 20% sobre dividendos,
foi alterado no dia de ontem para 15, inclusive antes de ir para apreciação, né, apesar de ter ido à apreciação, mas antes de começar a ser discutido isso no Senado. Então isso gera, obviamente, novos atritos aí que atrapalham aí a governabilidade e o desenvolvimento do país. Já temos atrito aí entre o judiciário e o executivo, e agora as duas casas atritando também, teríamos aí bastante dificuldade para essa retomada econômica. Falando nessa redução em relação ao imposto de renda sobre dividendos de 20% para 15%, de acordo com alguns estudos já mencionados, o repasse aí do governo federal a estados e municípios reduziria em cerca de 10 bilhões ano por conta dessa mudança aí em relação de 20 para 5%, de 20 para 15%, desculpa, na tributação dos dividendos, aí, imposto de renda sobre os dividendos. Isso, obviamente, deve trazer uma pressão no Senado para uma nova mudança nesse sentido em relação a reforma aí do imposto de renda sobre dividendos. E continuando aqui, já nos aproximamos do dia 7 de setembro, onde estão previstas diversas manifestações, algumas pró-Bolsonaro, outras contra o presidente Jair Bolsonaro, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, alertou aí que ele vai ficar de olho em movimentos antidemocráticos nesse dia, podendo ter desdobramentos, né? Vimos recentemente aí o Roberto Jefferson sendo preso, o ministro Alexandre de Moraes mantendo a prisão, inclusive, do Daniel Silveira, que é o deputado que foi preso também por ataques aí e atos antidemocráticos contra o STF, e também aí tivemos o próprio cantor Sérgio Reis aí sendo reprimido por conta aí de algumas falas. Então aguardamos que podemos ter desdobramentos nesse sentido na próxima semana. Olhando um pouquinho aí para a economia, a crise hídrica, né, traz uma maior possibilidade de racionamento, e com isso diversas casas de análise começam a revisar números de crescimento do Brasil, não olhando somente para crescimento do PIB, mas outros aspectos aí, olhando também para a inflação, que já pesa bastante, né, e pode aí também trazer mudanças, né, ou o governo tendo que aceitar uma maior inflação, que realmente é difícil que isso aconteça, né? Já estamos em níveis bem altos, ou o próprio Banco Central tendo que aumentar ainda mais a taxa básica de juros, retraindo ainda mais a economia. Lembrando que uma Selic aí acima de 6,5%, ela já entra no que nós chamamos de política monetária contracionista, impedindo aí o crescimento maior aí do país em diversos aspectos. Continuando e olhando para essa questão de crescimento, enquanto algumas casas olham para essa redução aí do crescimento do país, o ministro Paulo Guedes, em entrevista no dia de ontem, ele afirmou aí ontem à noite que o país ele está em um ritmo de crescimento saudável e contínuo, e tem mais de 500 bilhões contratados em investimentos, o que deve manter aí esse crescimento do país para esse ano e também 2022. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, ver quem está correto. Esperamos, obviamente, que o Brasil aí ele siga um caminho aí de crescimento sustentável, realmente, como disse o ministro Paulo Guedes. A Febraban, a Federação aí dos Bancos, né? Ela não vai aguardar aí o manifesto da Fiesp, a informação aí que agora do início da manhã, e com isso ela tenta atrair novamente a Caixa e o Banco do Brasil, né? Lembrando, a gente já falou lá no início da semana, a Fiesp aí tinha um manifesto aí para pedir a garantia e a paz na democracia brasileira. Diversas empresas estavam aí para assinar esse manifesto da Fiesp, inclusive a própria Febraban. A partir disso, aí, com a união da Febraban com as indústrias, a Caixa e o Banco do Brasil pediram seu desligamento aí da Febraban, da Federação Brasileira dos Bancos, e por conta de aspectos políticos, né, que a Febraban não deveria se interferir, não deveria se manifestar politicamente nesse sentido, e agora aí a Febraban, então, ela deve lançar um próprio manifesto, não aguardando, então,
o manifesto da Fiesp, que foi adiado, né? Não sabemos quando será divulgado e se será divulgado, e tentando também atrair novamente aí Caixa e Banco do Brasil, até mesmo pelo peso que essas duas instituições têm dentro da Febraban. O Campos Neto, o presidente do Banco Central, reforçou, e esse é um ponto aí, como nós falávamos de criptoativos anteriormente, reforçou que o anonimato não será uma opção para quem negocia criptoativos, né? Óbvio, aí existe também a questão da moeda oficial digital, né? Como o Yuan digital, que já foi criado, existe a perspectiva aí do dólar digital, do real digital, mas falando em criptoativos, o Campos Neto aí reforçou aí que eles não querem manter esse anonimato quando partir para a regulação. Lembrando aí que tivemos já diversos casos, principalmente de hackers, né, que acabam invadindo e criptografando arquivos de empresas e depois pedindo resgate. Esse resgate que normalmente é pago aí em criptoativos, que é muito mais difícil você conseguir rastrear quem recebeu esses criptoativos e identificar essas pessoas. Isso também, óbvio, falando nessa questão de regulação, juntamente com a informação da SEC, né, lá do dia de ontem que nós falávamos, que é a CVM dos Estados Unidos, pode mexer com o cenário de cripto de forma geral. E senadores democratas, lembrando, os democratas aí são o partido do Joe Biden, né, o presidente norte-americano, pedem para reavaliar aquele plano de 3,5 trilhões de dólares, né? Isso, obviamente, pode mexer com a economia norte-americana, travar um pouco aí os planos do presidente norte-americano, que tem sido questionado também por conta da saída do Afeganistão e dos diversos problemas lá em Cabul, no Afeganistão, e automaticamente aí mexer com a maior economia do mundo. Isso automaticamente também vai interferir com todas as economias globais. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas esses são alguns pontos que vale a pena ficar de olho aí no dia de hoje e no início da próxima semana. Olhando aí para o cenário corporativo, estudo mostra aí que a carga tributária e os encargos aí no setor elétrico aí já chegam a 49%, não devendo diminuir aí no curto prazo, impactando obviamente essas empresas do setor e investimentos aí no setor, seja compra de ações ou investimentos diretos. Ainda falando em crise hídrica, que acaba impactando o mercado corporativo também, a Gerdau aí anunciou aí que está aumentando seus estoques e planeja deslocar parte da sua produção, ou boa parte da sua produção, para estados menos afetados aí pela crise energética, lembrando aí que com a possibilidade de racionamento ou esse aumento na bandeira, como é chamada bandeira de escassez, né, criada agora pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, as indústrias devem sofrer bastante, então a Gerdau buscando aí novos caminhos aí para não ser tão impactada por conta desse racionamento e da crise hídrica. Isso pode afetar o mercado de forma geral. A Toyota, boas notícias aqui, né? Abriu o terceiro turno ali no interior de São Paulo, a região de Sorocaba, cerca de 500 vagas com esse terceiro turno aí de produção, apostando aí não só no mercado interno, mas principalmente na exportação de veículos produzidos aqui no Brasil. Notícia importante, até lembrando que a Toyota, né, avisou que iria reduzir aí cerca de 40% da sua produção nesse ano, né? Isso inclusive impactou durante alguns dias as bolsas no Japão, e essa perspectiva aí, olhando aí tanto para empregos quanto aí para geração de riqueza, é importante esse movimento aí retomando nesse sentido aqui das montadoras no Brasil. Continuando, a Braskem, que tem aí a sua valorização forte aí nos últimos meses, né? Desde que a Novonor, que é a Odebrecht, informou que iria vender parte, né, ou a sua fatia dentro da empresa, ela valorizou bastante, inclusive aí buscando novos horizontes, e a S&P, a Standard Poor's, aumentou, elevou a nota dela para grau de investimento, então isso também pode trazer aí novidades do mercado. Talvez o valuation esteja mais esticado, mas pode trazer aí mudanças nesse sentido quando nós falamos de Braskem. Relembrando, isso não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aqui uma notícia referente inclusive a uma das maiores casas aí de análise do mundo, né? E trazendo aí essa mudança aí da Braskem. E a Equatorial venceu aí no dia de ontem o leilão de saneamento lá no estado do Amapá. Lembrando, a gente já falava essa semana aí sobre as novas perspectivas dentro do marco do saneamento, né? Que trazem aí a perspectiva de empresas privadas investirem e novos leilões, novas privatizações, como falávamos no dia de ontem.
isso trazendo aí movimento nesse setor também. Ontem eu não lembrava na hora, né, mas é a Sabesp, né, que a gente falou, a empresa aí que cuida da água e esgoto aí no estado de São Paulo. Obrigado aí pela sua companhia. Vamos dar uma olhadinha rapidinha, já são 6h19 da manhã. Olhar rapidamente aí para abertura e fechamento de mercado. Temos as bolsas asiáticas já fechadas. Na China, desde as 5h30, as bolsas fechadas. E novamente tivemos aí, por conta de todas essas mudanças da pressão aí em alguns setores por parte do governo e a divulgação de PMI de serviços, que também foi abaixo, né, lá na China, trazendo aí realmente essa visão aí de redução no crescimento, aí de retrocesso na economia, e a bolsa chinesa fechou com queda de 0,68 a 14.179 pontos. Notícia importante também, abrindo um paralelo aqui, a China informou que vai abrir uma bolsa somente para micro e pequenas empresas, então podemos ter novidade em breve também olhando para o mercado chinês. Olhando ainda na Ásia, a Nikkei no Japão, aproveitando o seu bom momento de alta, aí, subindo hoje 2,05%, a bolsa já fechada também, a 29.128 pontos, uma sequência de altas positiva aí para o mercado acionário lá no Japão. E olhando os demais mercados, temos aí uma perspectiva aí de pouca oscilação, mas lembrando, o mercado é soberano, temos aí investidores cautelosos aguardando algumas divulgações e principalmente receosos aí com tudo que aconteceu nessa semana e olhando para a Europa com receio também em relação a juros e a possibilidade, a redução de estímulos, né, e a inflação aí que tem pesado bastante. Então aguarda-se também alguns outros aspectos aí, olhando para PMIs da Europa, e isso tudo acaba impactando o mercado também. Nesse momento nós só temos aí o DAX na Alemanha em alta, uma lateralização aí de 0,03%. Importante também uma notícia para aqui, o DAX, depois de 33 anos, vai ter mudança na sua composição aí das ações do DAX, né? A perspectiva aí da bolsa do DAX lá na Alemanha é trazer aí mais diversificação, então devemos ter também mudanças nesse sentido na bolsa alemã. Continuando aí a França, o CAC na França nesse momento aí cai 0,30 e no Reino Unido aí a alta é de 0,10. Pouca mudança nesse sentido devemos ter no dia de hoje, mas um aguardo talvez aí olhando para o payroll lá nos Estados Unidos e a maior perspectiva de redução de estímulos que pode impactar o restante do mercado. Olhando para o pré-market norte-americano, nós temos aí Dow Jones subindo 0,10, S&P 500 subindo 0,15 e Nasdaq subindo 0,8, nesse momento aí 6h22 da manhã. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano, o cenário interno pode interferir, causar um descolamento como nós tivemos no dia de ontem, ou potencializar resultados aí como nós já tivemos em outros momentos. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou gravado aí posteriormente. Não esquece, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Bons negócios, boa sexta-feira. Eu estou de folga novamente, vou continuar aí aproveitando o feriado prolongado para mim e nos vemos na segunda-feira às 5h50 para falarmos aqui de tudo que aconteceu no dia de hoje e aquilo que pode impactar o mercado no início da próxima semana.